Salve pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de notícias de Hytale aqui no canal Dan Gamer. Bom pessoal, a gente hoje teve mais uma atualização, mais um hotfix, né? A gente teve um ontem, dia 14, e a gente teve mais um hoje, tá pessoal? E é mais um hotfix aí de rede performance. Pra quem não sabe, hotfix, né? Pra quem é de fora do mundo dos jogos e está chegando agora, no mundo de Hytale, hotfix são atualizações pequenas direcionadas à correção rápida de bugs, tá? E eles resolveram problemas de conectividade e estabilidade, como você está vendo aqui na nossa tela aqui, do comunidade Hytale que postou, né? Muito obrigado aí pelos seus serviços, comunidade Hytale, né? Ele está falando aqui, né, que esse hotfix ele traz melhorias adicionais focadas em estabilidade geral, rede, comportamento do cliente, corrigindo problemas que poderiam causar travamentos, falhas e autenticação de quedas de servidor. Muitas pessoas estavam falando que estava tendo problemas, né, de o jogo crashando, travando, ou os blocos ficando invisíveis. Então provavelmente esse hotfix aqui talvez resolva a maioria do problema dessas pessoas, ou o problema da maioria das pessoas. Algumas outras pessoas podem continuar tendo esse problema, né? Porque às vezes o que causa problema em um computador não causa no outro, né? Uma configuração de computador não causa no outro. Então é muito complexo você desenvolver um jogo para computador. Tem vários tipos de configurações e tudo mais, né? Então é um verdadeiro desafio. Até por isso mesmo que o GTA 6 ele vai ser primeiro para console, porque o console, as configurações são quase todas as mesmas para todos para toda aquela série de console, né? O PS5, o PS4, né? O Xbox 360, Xbox X, Xbox, me esqueci o nome do outro, né? São configurações ali fixas. Todo Xbox daquela linha ali vai ter as mesmas peças, tá? Então é mais fácil você desenvolver para console um jogo do que para computador. Agora para computador já é um pouquinho mais complexo, porque cada computador tem uma jogada de peças diferentes. Tem gente que mistura RTX com um processador menos potente, né? Outros misturam um processador mais potente com uma placa de vídeo menos potente, né? Tem 16 GB de RAM, tem gente que só tem 8, tem gente que tem 32, tem 64. Então é muito complexo você fazer um jogo para computador, porque um bug que dá numa maioria de computadores pode não dar no outro. E o que dá naquele número pequeno de jogadores com aquele computador, com aquela configuração de computador, não dá nos outros, entendeu? Então é muito variável, é muita gente, muito tipo de bug, muita mistura de peças para você ficar corrigindo bugs. Então é muito complexo. Então você também tem um desenvolvimento também mais difícil. Então, assim, por isso que a Rockstar prefere lançar primeiro para consoles e depois para computador. Inclusive, galera, esse post aqui menciona, né, que tá tendo melhorias gerais na estabilidade do servidor e da rede, tá, pessoal? O jogo agora alterna automaticamente para o modo offline quando a autenticação falha, evitando que o cliente fique preso, né? Corrigindo erros de token inválido que podiam ocorrer quando o relógio do sistema estava levemente fora de sincronia, além da estabilidade, né? O desempenho do cliente melhorado com otimizações no agendamento de tarefas em segundo plano, corrige problemas aí, esse hotfix corrige problemas relacionados a itens dropados que ficam presos dentro de blocos. Isso não aconteceu comigo, nem com alguém que eu conheço, né? Nem com ninguém que eu conheço, mas estava acontecendo com algumas pessoas, né? Além disso, tem blocos que estão ficando invisíveis. Esse problema ainda não foi corrigido pelo que está aqui na lista, tá? A não sei que eles tenham corrigido e não tenham colocado na lista. Mas tem gente que está com blocos invisíveis, animais ficando invisíveis também, os mobs estão tudo invisíveis, só aparece quando chega perto ou bate em você. Então, tem vários ainda correções de bugs necessárias. Esse aqui é só o começo, tá, pessoal? E eles estão corrigindo todos os dias, todo dia tá lançando uma atualização. Então, tô bem tranquilo quanto a isso. Não vou ficar me preocupando e vocês não deveriam se preocupar também. Só relatem os bugs para eles que com o tempo eles vão resolver, tá, pessoal? Além disso, galera, temos uma novidade lá no Lusoteu, né? O servidor a qual eu jogo e sou parceiro, né? Eles moveram o servidor deles para os Estados Unidos. Eles conseguiram aí o valor necessário para fazer a sua hospedagem lá nos Estados Unidos, porque na Alemanha, que é o melhor servidor que eles conseguiam para poder o pessoal jogar, a gente aqui do Brasil não estava conseguindo ter uma estabilidade. Agora nos Estados Unidos tá tudo ok, tá tudo funcionando, nunca mais caiu
por questões de servidor, caiu recentemente por conta de problemas no Hytale mesmo, tá? E algumas configurações que estavam ali alteradas, que o dono do servidor nem sabe o porquê estava alterado, né? Mas depois que houve essa atualização de servidor, nunca mais caiu por questões de conectividade, tá? O servidor tá rodando mais liso, então quem quiser aí jogar, tem um servidor aí mais ok e tal, pra jogar com todo mundo. Tem gente aí, ó, já jogando aqui agora, ó. Tá ali no canal de Orbs aí, tá? 5 horas e 59 minutos jogando. Pessoal guerreiro, viu? Pessoal tem energia. Eu não posso. Eu fiquei 6 horas e saí quebrado aqui de live no dia do lançamento. Pessoal tem tempo, viu? Tem energia, misericórdia. Inclusive eles disseram que iam aqui publicar, né? A porta do servidor, e eles publicaram, só que não aqui nos anúncios, e sim no anúncio do servidor, tá? Tá aqui a porta nova, tá? play.lusotail.pt, dois pontos ali, eu me esqueci o nome desses dois pontos aí, 5530. Então se você quiser jogar aí no Lusotail, entra aqui no servidor pra conversar com a galera, conhecer gente nova, né? Jogar ali em ligação com o pessoal dentro do servidor, né? E jogar aí no mundo aí do Lusotail, que, cara, é um servidor survival muito bom. Além disso, pessoal, teve atualizações, tá? Eles adicionaram plugins de proteção de terreno finalmente, tá? Inclusive o Cloud, que é o dono do servidor, me mandou uma imagenzinha mostrando aí que tá funcionando já a proteção de terreno. Tem gente que tem 3 terrenos, é a Igreja Universal. Aí tem gente que tem um terreno grande aqui. Minha casa acho que tá desprotegida, não tenho certeza. Eu não sei, ou aqui no local onde tá minha casa, que inclusive invadiram e fizeram de prefeitura e construíram uma capela de Gaia no 2º andar. O pessoal não tem respeito. Aí isso quem fez foi Pedro Free, né? Foi Pedro Free, aquele safado, que inclusive teve todos os itens dele roubados dentro do jogo como karma para aprender a não ficar mais me perseguindo dentro do jogo, ficar alterando a minha casa. Karma para você, Pedro Free. Muito bem feito, pai. Muito bem feito. E aí, voltando aqui para os comandos, né, temos proteção de terreno, foi adicionado comandos de teletransporte, foram adicionados também comandos para definir a casa e o local, 3 para o jogador, tá? 3 para o jogador, e foram adicionados comandos para voltar ao local onde você morreu, além de, claro, comandos para ir para o spawn. Também foi adicionado o Keep Inventory, tá, pessoal? O manter o inventário. Então se você morrer lá no servidor, seus itens vão ficar mantidos lá. Você não vai perder seus itens, não vão ser dropados, vão ficar lá na sua hotbar, ali no seu inventário, de boas, tá, pessoal? Então é totalmente seguro você jogar aí no Lusotail. Claro, o pessoal faz muita bagunça lá, então não esperem algo muito organizado, tá? Esperem você ser atacado, o pessoal fazer pegadinha com você, e tem vários partes já exploradas, com minério já retirado de lá, né? Inclusive essa é uma das minhas preocupações aí. O cara tá aqui, ó, falando do problema do bloco invisível. O cara já tá com uma picareta de Thorium. O cara o cara é bicho, hein? Esse é o bichão mesmo, hein, doido? E saindo agora da parte de servidores, pessoal, para coisas do jogo mesmo, tá? A gente tem aqui já uma notícia do Central Hytale falando sobre melhorias do jogo, tá? Que o Simon aí falou sobre essas. Ele tinha perguntado o que o pessoal gostaria que chegasse no jogo, que estivesse faltando, o que estava precisando melhorar e tal. E o pessoal respondeu, tá? Aí, segundo o Central Hytale Brasil, tá o seguinte aqui a notícia. A equipe já reuniu milhares de feedbacks enviados pela comunidade, tanto pelas redes sociais quanto pelo formulário dentro do jogo. Segundo o Simon, planos já foram feitos para atender a maioria deles, com várias melhorias de qualidade de vida, correções e ajustes rápidos já em desenvolvimento. Além disso, ele também pediu ao time de arte muitas novas opções de avatar e confirmou que a equipe artística será expandida o mais rápido possível. Tá aqui o post original do Simon, falando aí exatamente essas coisas aí que foi dita aí no Central Hytale. Outra notícia, pessoal, é que o Curse Forge teve mais de 1 milhão de downloads em 48 horas, tá, pessoal? De mods lá.
tá? A comunidade do Hytale quebrou mais de um recorde, criando mais de 500 mods e alcançando 1 milhão de downloads em apenas 2 dias após o lançamento. A comunidade Hytale aí tá imensa. Quem tava falando aí que o jogo já nasceu morto, que o jogo é ruim, que é o Minecraft 2 e blá 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 blá. Nada aqui, ó. Aqui o jogo morto. Aí o jogo morto pra vocês. E pra encerrar o vídeo aqui, pessoal, a gente tem uma texture pack que tira o jogo de 64, né, da resolução de 64 por 64 para colocar no 16, tá, pessoal? É um jogo mais pixelado, fica um jogo mais pixelado, um pouco mais pixel art mesmo, né? Tem gente que não gosta do estilo de visual e artístico do Hytale, né? Então, pra quem gosta desse estilo mais pixelado, eu detesto, tá, pessoal? Eu não gosto não, prefiro mais nítido mesmo que o Hytale faz, tá? Mas pra quem gosta, tem aqui já o Texture Pack, tá? Só vocês irem lá no CurseForge ou entrar aqui no perfil do Central Hytale que você vai ter o link lá no CurseForge desse mod, tá? Então pra quem gosta, né, é bom, né? Eu mesmo coloquei aqui, ó, pra quem gosta é bom, né? Eu detesto, mas eu respeito esse gosto da galera. E que bom que eles estão tendo as opções deles aí pra jogar o jogo, né? Mas eu sinceramente não gosto, tá, pessoal? Eu prefiro com a resolução maior do Hytale mesmo. Quanto maior, melhor. Bom, pessoal, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de dar alguns esclarecimentos aqui no canal. Eu tenho uma... Eita, o que tá acontecendo aqui, rapaz? Eu tenho uma forma mais diferente de fazer vídeo aqui, né? O pessoal costuma fazer uma edição para deixar um vídeo mais polido, com menos gagueira, né? Com menos vícios de linguagem. Mas, pessoal, para eu trazer vídeo rápido aqui, com notícia rápida, eu tenho que fazer um vídeo de uma forma rápida e sem muita atrapalhação, sem tomar muito meu tempo. Então eu faço um vídeo com menos edição possível, né? Inclusive eu nem faço edição, faço os cortes aqui enquanto gravo mesmo, para evitar ter que ir para o editor de vídeo, porque o YouTube, pessoal, ele já tem um tempo de renderização muito grande. É 1 hora para renderizar aqui meus vídeos, 1 hora. E se o vídeo é longo, demora ainda mais ainda, né? Demora aí 1h30, 1h50. Então, o vídeo já chega com um pouco de atraso aqui para vocês, tá? A notícia já chega um pouco de atraso aqui. Então, tem gente que vem aqui no canal e fala: ah, você tem que cortar a sua respiração. Ah, você tem que cortar os seus vícios de linguagem, falar muito ne, muito e e tudo mais. Pessoal, eu não tenho que fazer nada disso, tá? O meu estilo de vídeo é esse aqui, é assim que eu gosto de gravar, é assim que eu consigo entregar o vídeo para vocês. É muito trabalhoso você ir atrás das informações, é muito trabalhoso você conseguir gravar aqui com silêncio. Às vezes eu gravo o vídeo 3 vezes para garantir que algumas informações estão corretas, porque às vezes eu erro alguma coisa, vem informação nova que conserta o que eu tinha já encontrado, tudo mais. Então, pessoal, assim... Se vocês querem um vídeo de estilo mais polido, assim, mais perfeito e tal, vão para outros canais, tá? Vão para o Revordex, vão para o Professor Hudson, que faz um conteúdo muito melhor e mais informativo do que eu. Ele demora para postar vídeo justamente porque ele se preocupa em trazer um vídeo mais ok, mais polido e tal. Então, se vocês querem vídeos mais assim, vão para outros canais. Eu faço o vídeo da forma que eu consigo fazer. Eu gosto de fazer o estilo assim. Se eu pegar o vídeo para editar, vai demorar 1 hora, talvez até um dia, porque assim, tem a renderização do vídeo, tem o tempo de edição e ainda tem a renderização do YouTube. Além disso, eu tenho que cuidar de thumb, eu tenho que cuidar de colocar ali na descrição cada parte do vídeo, né, as minutagens das notícias para vocês pularem para as notícias que interessarem mais a vocês e tudo mais. Tem todo o trabalho, tá? Eu não tô fazendo um vídeo aqui simplesmente, peguei e postei e acabou, não. Tem todo um trabalho, tem thumb, tem título, tem a descrição e tem o trabalho de já fazer o vídeo durante o processo. Então, assim, vocês que estão aí não sabem o trabalho do produtor de conteúdo, o que ele passa, a dificuldade que é, tá? Então vem aqui no canal, ficar... O problema, pessoal, antes de eu terminar essa frase, não é nem que o pessoal dê feedback. Tudo bem dar o feedback, falar, olha, eu gostaria que você melhorasse nisso aqui. O problema é eu falar o porquê eu não faço do jeito que a pessoa quer, que a pessoa acha melhor, e ela insistir que ela está certa e que eu tenho que fazer do jeito que ela quer. Esse é o problema pra mim. Isso pra mim é uma ofensa. É você querer empurrar a sua vontade a mim, que sou um produtor de conteúdo, né? Só porque você quer. Eu tenho que servir a você e só a você.
Sendo que há várias outras pessoas que acompanham o meu conteúdo aqui e não reclamam de nada. Eles dão ali o feedback deles da notícia, corrigem ali algumas informações. E vocês podem ver que eu recebo de boa, né? Eu agradeço, às vezes eu peço desculpa. Não é que eu sou arrogante, é porque esse é o meu jeito de fazer e eu quero fazer assim. Respeitem, vamos respeitar o jeito que o outro faz. Por que o outro faz desse jeito aqui, desse jeito imperfeito, desse jeito que eu não gosto tanto? Vamos respeitar. Se você não gosta do jeito que eu faço meu conteúdo, não acompanhe meu canal, simples, tá? Vão pro canal do Rei Vortex, o pessoal do Rei Vortex é muito bom. Tá, o professor Hudson é o melhor de todos nós, é o primeirão, é o que apresentou o Hytale pra gente, faz uma edição primorosa. Se vocês querem uns vídeos mais bem editados, mais sem imperfeições, sem gagueira, sem nada, sem atrapalhação, vão pra eles, pessoal. O meu canal não é pra você, tá? E eu falo isso com total tranquilidade. Se alguma pessoa não gosta do meu estilo de conteúdo, não gosta de quem eu sou, não gosta de como eu faço as coisas, ela não tem que me acompanhar, ela não tem que me acompanhar na minha caminhada de um produtor de conteúdo. Ela tem que ir para outro local, tá? Então é isso, tá? Eu vou esclarecer aqui, dar esse esclarecimento antes de encerrar esse vídeo. Eu peço desculpas a quem não gostou, né? Não porque eu ofendi, mas porque é um vídeo mais informativo e não era, talvez, assim, para eu falar essas coisas, né? Mas enfim, eu tenho que dar esse esclarecimento aqui porque tá demais. E eu falo as coisas aqui, aí, tá expondo, não sei o que. Pessoal, bora parar de mimimi, tá? Quando eu falo alguma coisa aqui, quando não é uma coisa de graça, de fazer piada e tal, né? Alguma coisa que não vá prejudicar a pessoa ou tá retendo a pessoa, tá? Eu deixo o nome, mas quando é algo que pode prejudicar a pessoa, mas eu preciso postar aqui para a pessoa entender do que eu tô falando, porque eu preciso dar uma explicação perante isso, eu borro o nome da pessoa. Eu borrei o nome da pessoa que eu fiz um post recentemente dando explicação por que eu faço conteúdo do jeito que eu faço. E veio o cara falar, você levou a mal, não sei o que, o cara saiu como errado, e não sei o que, você deu export na pessoa. Cara, vamos ter um pouco de noção, tá? É um pessoal, cara, é uma geração muito mimimi, sabe? É uma geração muito mimimi recentemente, tá? Esse pessoal de hoje, você não pode falar nada, você não pode fazer nada, você tem que fazer tudo do jeito que eles querem. Mano, é por isso que o nosso país tá do jeito que tá, o mundo tá do jeito que tá. Incrível uma coisa dessa, tá? Você explica as coisas, não, você tem que fazer do meu jeito, o meu jeito é o certo, eu tive 1000 canais e dá carteirada pra dizer que é o mais experiente, e eu sou errado, eu sou inexperiente e eu tenho que ouvir ele. Pô, velho, vamos ter um pouco de senso, bora respeitar o próximo, bora parar de se achar o melhor, tá? Cada um faz do jeito que consegue, do jeito que consegue entregar, do jeito que gosta, tá? Vamos respeitar, se você não gosta do jeito que a pessoa faz, não acompanhe, simples assim, tá? Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Se você gosta do meu estilo, se você gosta do jeito que eu faço, se você não se importa com os meus erros, do jeito que eu faço aqui, se inscreva no canal, continue me acompanhando, você é muito bem-vindo. Se você não gosta, vá para outro canal, não tem problema nenhum. Melhor você se divertir, você ter conforto num conteúdo que você consegue acompanhar, que você não se cansa, que não incomoda você, do que você se forçar a acompanhar um canal que você não gosta do estilo do cara que faz conteúdo, né? Fique à vontade, pode ir para outro canal, pode acompanhar outro canal, não precisa, você não é obrigado a me acompanhar, tá? E é isso, nos vemos na próxima. Hype esse vídeo aí a quem quiser ajudar o canal, se você curte aí meu trabalho, e é isso, tchau!